O prazer, né, o grande prazer que eu tenho de estar aqui sempre com vocês. Suspendi as aulas na faculdade nesse semestre, exatamente porque no primeiro semestre eu não pude estar com vocês. Aí eu digo, não, eu vou priorizar o pessoal da São José, né? Então suspendi as aulas na faculdade, eu falei que esse semestre não daria aulas, né? Eu não sei se no ano que vem eu voltarei, porque eu estou achando que já está tendo muita coisa para me fazer e já estou consumindo meu tempo já aqui mesmo na paróquia São José. Mas para começar, eu gostaria de dizer para vocês que cada religião, das grandes religiões, ou seja, das 5 grandes religiões universais, todas elas têm a sua história ali, com seus deuses, codificada, né, em algum livro sagrado. No cristianismo, né, e no judaísmo, esse livro é a Bíblia. E a Bíblia é uma história de amor de Deus com a humanidade. O Deus que nos cria, né, por amor, Ele também vai nos salvar por amor, né? Depois, nós sabemos que depois da queda, Deus tem um plano de salvação para a humanidade. Então mostra claramente esse amor de Deus que não desiste da sua obra criada, que o ser humano é considerado a coroa da criação de Deus. E a palavra de Deus que foi revelada aos homens, do Gênesis ao Apocalipse, né, envolvendo aí os emissários, né, os anjos, os profetas, os juízes, o próprio Jesus Cristo, né, e que vai compor esse livro sagrado. E a Bíblia, ela começa a ser escrita, né? Ela tem mais levou muito tempo para ser escrita, mais de 1000 anos, desde ali da monarquia, mais ou menos no período que se institui a monarquia em Israel, até os últimos discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus ali, que escreveram os livros. Se não me engano, João foi o último a escrever, já praticamente no ano 90 depois de Cristo. Mas então demorou 1000 anos para ser escrita. E o surgimento, né, se dá num contexto bem específico, numa cultura específica, que é o povo de Israel, um povo escolhido por Deus, que tinha seus costumes, a sua moral e a sua história próprios da sua cultura, né? E para nós hoje, né, para que seja a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a história e a cultura daquele povo de Israel e trazê-los para a nossa realidade, ou seja, contextualizar com os tempos de hoje. Então não dá para você fazer uma leitura da Bíblia da forma com que ela foi escrita para aquele povo, se não contextualizarmos com a nossa realidade hoje. E a função da Bíblia, né? Ela é o manual da fé e de vida, é como se fosse uma bússola a nos conduzir pela vida, né? É um manual que não pode se dizer um livro de cabeceira, mas é o nosso manual de vida, ou seja, que conduz, que nos guia na vida, porque ela ensina a verdade, que é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ensina o jeito certo de viver, ou seja, tem um profundo sentido ético e moral, né? Muitos são as propostas de modos de vida na Bíblia, né? De modos de vida na vida cotidiana, porém só a Bíblia ensina a maneira certa que agrada a Deus, né? Ela vai condenar o erro e corrige as faltas. Sabemos que o erro é tudo aquilo que não diz respeito à vontade de Deus, né? O que diz respeito à vontade de Deus são os atos de amor, de misericórdia, né? O erro é contrário à verdade. E qual que é a finalidade da Bíblia, né? Dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé, ou seja, levar as pessoas ao conhecimento desse Deus amoroso, desse Deus que cria por amor e salva também por amor. E é uma fé em Cristo Jesus, que é o ponto alto, né, da Bíblia, é Jesus Cristo, né? Quem não encontrou Jesus Cristo nas Escrituras, ainda não encontrou o principal, porque todas as Escrituras, desde Gênesis ao Apocalipse, fala sobre Jesus Cristo. A todo o Antigo Testamento prepara o terreno para a recepção de Jesus Cristo, para a chegada de Jesus Cristo. Então as pessoas dizem: eu encontrei Jesus, mas de repente nem sequer abriu a Bíblia, nem sequer, né, leu o texto sagrado. Então não dá para dizer que encontrou Jesus se você não o encontrou nas Escrituras. E a confirmação dessa finalidade, né,
é que Jesus vai dizer: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a finalidade da Bíblia é isso: levar as pessoas de uma forma tão convincente a acreditar nos textos sagrados como sendo de fato a palavra de Deus. É acreditar em Jesus Cristo. Essa é a finalidade da Bíblia. E a inspiração dos textos sagrados, né? A inspiração é a ação particular de Deus sobre algumas pessoas. Não foram todas as pessoas que foram inspiradas. Nós sabemos que são aqueles autores, os autores bíblicos ali, foram selecionados para escrever a Bíblia. E Deus inspirou para agir, foram três ações aí. Para agir, escolheu Abraão, né? Fez de Abraão e de sua descendência um povo. Depois escolheu Moisés para libertar o povo do primeiro cativeiro, né? Que o povo estava cativo no Egito. Moisés vai libertar aquele povo, conduzi-lo pelo deserto até a terra prometida. E depois também vai escolher muitos outros para agir, né? Inclusive ali depois de Moisés nós temos o Josué, que Moisés só avistou a terra prometida, mas não pôde entrar nela, porque ele morreu. E aí cabe a Josué, mas não só Josué, muitos outros, né? Inclusive João Batista, que precedeu Jesus, né? Que preparou o caminho para Jesus Cristo. Então leva a agir. E Deus inspirou também para falar por ele, os profetas, que são consideradas a boca de Deus, né? Os profetas são aqueles que são escolhidos para falar, denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, um tempo agradável, um tempo de acordo com a vontade de Deus. E também Deus inspirou outros a escrever, né? Que são chamados, os escritores da Bíblia são chamados agiógrafos, ou autores sagrados que escreveram a Bíblia. Então nós temos aí essas três ações aí de Deus na história, né? Leva as pessoas a agirem em seu nome, a falar em seu nome e a escrever também em seu nome. E Jesus e os apóstolos vão legitimar as escrituras como livros sagrados, porque em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, da própria vinda de Jesus, se cumpre aquilo que do Messias se disse no Antigo Testamento. Paulo vai dizer que o Antigo Testamento é como se fosse um pedagogo que ensinou e conduziu aquele povo até a chegada de Jesus, né? E aí os apóstolos também, que são seguidores diretos de Jesus, continuadores da sua missão, vão ali, né, falar coisas fazer afirmações, né, de que Deus ou o Espírito falou através de Moisés, de Davi ou dos profetas, né? Então eles vão certificar de que de fato Jesus é o cumpridor das Escrituras. E para Jesus, né, e para a igreja primitiva, as Escrituras são livros sagrados, onde se encontra a palavra de Deus. Jesus por diversas vezes cita o Antigo Testamento, os seus discípulos também vão citar o Antigo Testamento. A igreja primitiva, como nós vimos, vão fazer um uso muito grande do Antigo Testamento, né? Nós vimos que a igreja primitiva segue ali a Bíblia, né, a tradução dos 70, né? Quem esteve na formação anterior sabe disso. E a própria Bíblia se legitima, porque toda a Escritura vai dizer aqui, ó, que a própria Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, ou seja, acusar o erro, corrigir, educar na justiça. Olha bem para vocês verem, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso é a própria Escritura que está falando, né? Timóteo, claro, evidente que escreveu isso aqui, porém inspirado por Deus. Então é Deus quem está, né, por ele mesmo legitimando a Bíblia. E a inspiração? Entra aqui essa questão da inspiração, que é algo que é muito polêmico, porque as pessoas dizem, é palavra de Deus. Sim, é palavra de Deus, porém escrita por homens. Por quê? Deus não erra, mas o homem que escreveu a Bíblia pode errar, né? São coisas assim que a gente sabe que tem coisas na Bíblia que não dá para dizer isso aqui
foi Deus quem falou dessa forma, não. O homem escreveu sob inspiração divina, mas não é erro, Deus não erra, Deus é a pura verdade. Então Deus se valeu de homens para nos dar a sua palavra, através do mistério da inspiração, né? Que inspira as pessoas interiormente a exercer a sua vontade, a escrever aquilo que Deus queria. Então, através do mistério da inspiração. Contudo, a Escritura é a palavra de Deus, né? Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a própria Bíblia é a palavra de Deus, né? Não é uma simples resposta humana à revelação de Deus. Ela é a própria revelação de Deus, é Deus quem toma a iniciativa, aquilo que o Papa Francisco fala, né? Deus primeireia, ou seja, ele toma a iniciativa e se comunica através da Bíblia, ele vai se comunicar com o ser humano. E os documentos da igreja vão falar sobre a inspiração entendida com a explicação da causa instrumental. O que é essa causa instrumental? Gente, em tudo nós somos instrumentos na mão de Deus. Cada um com seus próprios dons são instrumentos que Deus usa para continuar agindo na história e na vida dos homens. Deus é a causa principal e primeira, é a causa primordial, né? Moveu os homens a escrever, então Deus é a causa principal. O homem é a causa instrumental, ou seja, o homem é o instrumento de Deus para escrever o texto. Então Deus inspira e o homem escreve. O homem é apenas um instrumento. Por isso é que quando nós estamos fazendo alguma coisa na igreja, estamos proclamando o evangelho e tudo mais, nós somos apenas mensageiros, porque o dono da mensagem é Deus. Ele é quem escreveu o evangelho, não eu. Eu sou apenas um propagador da palavra de Deus, né? Por isso quem tem que aparecer mais. Quando está aparecendo mais do que a mensagem, o mensageiro, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Muito provavelmente o mensageiro está querendo se promover a si mesmo e não o próprio Deus, tá? O homem é apenas um instrumento, é a causa instrumental. Contudo, o homem não é um instrumento passivo, ou seja, Deus não ditou tudo e tal qual Deus ditou, o homem escreveu. Não foi bem assim. Não é assim, igual no Espiritismo, eles falam lá na psicografia, né? A pessoa dita e tal qual o outro espírito do além dita, você está só escrevendo, você só está recebendo ali, só escrevendo. A Bíblia não foi escrita dessa forma. O homem não é um instrumento passivo, mas ativo. Ele escreveu como verdadeiro autor de tudo. Ou seja, por isso nós falamos que o autor do evangelho é João, é Lucas, é Mateus, né? É Marcos. Nós falamos das cartas paulinas, que quem escreveu foi Paulo. Escreve como se fosse o autor, porém tudo que escreve é do autor principal, ou seja, o verdadeiro autor é a causa instrumental e o autor principal é a causa primordial, que é a causa principal primeiro. Então vai escrever tudo que o autor principal, que é Deus, queria. Então vai levar a marca do autor. Aí por isso que se fala em estilos da escritura, dos escritos bíblicos. Cada um tem um estilo diferente. Paulo tem seu próprio estilo, né? Os evangelistas têm seu próprio estilo. O Lucas, por exemplo, né? Se diz que Lucas era médico, porque ele vai escrever ali relatando a infância de Jesus, né? Vai relatar muito a questão do nascimento de Jesus. Então, são características próprias. João já vai ter uma característica de um teólogo. Por que diz que João é um grande teólogo da Bíblia? Porque ele começa, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava em Deus. Quem é o verbo? É a palavra, é Jesus Cristo. E o verbo se fez homem e habitou entre nós. Então, os textos joaninos são carregados de teologia, que fala muito sobre Deus, né? E depois ele mesmo vai dizer que Deus é amor, ou seja, vai sintetizar toda
as características de Deus dizem que Deus é amor. Então, em suma, né, a Bíblia é um livro divino, porque Deus é o seu autor principal. A Bíblia é um livro humano, fruto da ação do homem. Repito, o homem não é passivo, ele é ativo. Ele vai se empenhar ali na escritura bíblica com a sua inteligência, com a sua vontade, com todo o seu conhecimento, os seus hábitos culturais e tudo, tá? Então a inspiração incide sobre as faculdades do escritor, que são aquilo que você tem, né, que é a constituição do ser humano, que é a imaginação, a capacidade de criação, conhecimento, memória, ou seja, o escritor bíblico tem que ter uma memória muito grande, porque são muitos fatos que são relatados na Bíblia, que se a pessoa não tiver uma memória, não vai entender. O que é essa memória? É aquilo que vocês, por exemplo, você que é do Nordeste, o que os seus avós, os seus bisavós fizeram, você traz na sua memória. O autor bíblico, ele vai trazer na memória aquilo que foi relatado bem antes dele, de gerações, várias gerações. Porque antes da Bíblia ser escrita, ela passava, né, de geração a geração de uma linguagem oral, era de uma forma oral. Um pai contava a história para o filho, depois que o filho crescia, por sua vez, ia contar a história para o seu filho, para o seu neto, seu bisneto, até tataraneto, era assim. E passava, né, via oral, ou seja, de uma linguagem oral que não era escrita, né? Então, as circunstâncias em que cada autor escreveu, com os conhecimentos que possuía, e no seu tempo e na sua cultura, né? Tem que levar em consideração as circunstâncias, tá? Por exemplo, grande parte do livro de Daniel foi escrito no cativeiro da Babilônia. No cativeiro da Babilônia. E por isso é escrito numa linguagem em código, como se fosse a linguagem do Apocalipse, muita parte de Daniel, para que o pessoal da Babilônia não compreendesse e não os perseguisse, né? Então se escreve em códigos. Mas quando fala que Javé é o único Deus e tudo, é porque na Babilônia eles tiveram contato com outros deuses, né? Então mostra claramente, né, alguns escritos que foram escritos durante o período do cativeiro. Não existem livros mais inspirados que os outros. Existem autores humanos diferentes, com inteligência mais elevada, com poder de criatividade maior, com poder de memória maior, né? Vocês compreendem, entendem, né? A inspiração, ela é igual, porém tem pessoas que escreveram a Bíblia que têm uma capacidade maior. Olha, veja bem para vocês verem, nós temos dois relatos da criação. Dois relatos. O primeiro é o relato sacerdotal, ou seja, é um relato que foi escrito por sacerdotes muito tempo depois do primeiro relato. Então, o primeiro relato da criação é o mais novo, por incrível que pareça, embora ele apareça em primeiro lugar, ele é o relato mais novo, né? Ele fala lá que Deus criou a mulher da costela de Adão e tudo. O primeiro relato já é um relato assim, muito poético, né? Beira a poesia, que mostra Deus como o oleiro, que foi modelando o homem do barro, depois fez um boneco ali de barro, soprou nas narinas e fez o homem. É uma forma muito mágica assim de descrever a criação. Então esse relato aí é o mais antigo, é o relato javista, né, da tradição javista. Tradição de escritores, viu gente? Quando fala de tradição javista e tradição sacerdotal, são os escritores bíblicos da tradição javista, quando chamava Deus de Javé. A tradição sacerdotal não chama Deus de Javé, chama Deus de Deus mesmo, né? Então, as circunstâncias que cada autor escreveu com os conhecimentos que possuía no seu tempo e na sua cultura específica. Então não existem esses livros mais inspirados. Existe sim, né, os autores vivendo em épocas e lugares diferentes e culturas diferentes, em situações diferentes, né?
Por que existem os dois relatos da criação? É porque com o passar do tempo, aquele relato antigo, ele foi se tornando ultrapassado. A religião foi evoluindo, e houve a necessidade de um novo relato da criação, né? Por isso existem os dois relatos da criação. Então não eliminou os dois relatos, deixou lá, deixou o mais antigo e acrescentou um novo relato da criação. Todos os dois querem contar um mesmo episódio, que é a criação, porém conta de forma diferente, porque em contextos e épocas diferentes. A cultura também era diferente. Só para vocês terem uma ideia, quando escreveram o primeiro relato da criação, que foi escrito, Javé era chamado, o Deus era chamado Javé. Era Javé, né? Yavé. Então veja bem para vocês verem a diferença. Naquela época dizia que Javé é o Deus acima dos outros deuses. Porém depois eles vão evoluindo e aí já não diz que Javé é um Deus acima dos outros deuses. Não existe outros deuses, só existe Javé, que passou a ser chamado unicamente, ele é Deus e pronto. Aliás, os hebreus, os judeus nem sequer falavam o nome Javé, porque diz que o nome de Deus era tão sagrado que não podia falar o nome de Deus. Então para de falar Javé. Por isso é que nas missas é errado. Um dia desse aqui cantaram Javé Senhor nosso, né? O canto das estrelas pergunta que é homem, aleluia. Não pode. Monsenhor Jamil estava celebrando, ele olhou de lado e depois eu falei com ele, na hora que terminou a missa, falei, já sei o que o senhor queria dizer, viu, Monsenhor Jamil? É porque a Arquidiocese de Brasília publicou um documento dizendo que os músicos não podem cantar Javé na missa. Por quê? Em respeito aos judeus, porque os judeus não nomeiam Deus, o nome de Deus, não dá nome para Deus. Ou seja, houve uma evolução tal que chegou um ponto que se chama só Deus e pronto, acabou, não dá o nome de Javé. Então não pode ter Javé. Então, em função de respeito, devido ao diálogo que a Igreja Católica tem com os judeus, em respeito aos judeus que são antecessores do cristianismo, ou seja, né, ali o cristianismo nasceu do judaísmo, não se canta Javé na missa. Na missa? Sim, durante a missa. Por quê? Porque pode ser que tenha um judeu participando da missa, vem fazer uma visita à igreja e está ali participando com alguém da família e tudo mais, e aqui não diz respeito para ele. Sim, mas é um absurdo, porque eles não chamam Javé de Deus. De Jerusalém e edição pastoral só fala Javé. Sim, minha filha, mas porque o Antigo Testamento não muda. Não muda, não é só fala Javé, não. O Novo Testamento não fala Javé, tem vários outros livros que não fala Javé. Fala Javé lá no Antigo Testamento. Mas os judeus superaram, houve uma evolução da compreensão de Deus e dizer, Deus é Deus, eu sou, pronto, acabou. É o único Deus, não tem mais. Aquela compreensão é a religião que estava se desenvolvendo, estava engatinhando. Por isso que a gente não pode se desfazer das religiões que acreditam em outros deuses. Nós não podemos desfazer deles, porque um dia nós fomos iguais a eles. Olha, se eu digo Javé, está na Bíblia escrito lá, Javé é um Deus acima de outros deuses. Se eu estou dizendo que Javé é um Deus acima de outros deuses, eu estou admitindo que existem outros deuses. Mas nós não sabemos que não existe outro Deus. Porém, um dia fomos assim, por isso que a gente tem que ter paciência com eles. Eles estão engatinhando ainda na fé. Mas na Bíblia você vai achar lá escrito lá em todas as Bíblias, tradições, Jeová, Javé, vai estar lá. Só que num período específico da história do povo de Israel. Depois houve a evolução. Foi evoluindo a compreensão de Deus. Javé era um Deus acima de outros deuses, até dizer que Javé é o único Deus. E aí quando diz que é o único Deus, aí já não nomeia mais Deus. Tá certo? Então, o Concílio Vaticano II, né, da Dei Verbum, que é um documento muito importante do Concílio, vai dizer que as coisas reveladas
por Deus, contidas e manifestas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo estava inspirando. Nós temos, gente, 3 eras, nós temos 3 momentos que Deus atua na história humana. 3. Joaquim de Fiore falava que a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito Santo. O tempo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, muito caracterizado isso na Bíblia. O tempo do Pai é o tempo do Antigo Testamento. Deus falou pelos profetas, agiu em pessoas como Moisés, como Abraão. Deus inspirou os escritores, preparando todo aquele povo escolhido até a chegada de Jesus. Quando chega Jesus, o Pai cessa a sua ação. Ele já agiu no Antigo Testamento, já conduziu aquele povo até Jesus. Aí vem o tempo de Jesus, que é o tempo de redimir a humanidade do pecado cometido. Aí o tempo de Jesus foi um tempo muito curto, 33 anos. Aliás, 3 anos, pode-se dizer. Porque a ação de Jesus, Jesus ele teve a sua vida pública só por 3 anos, porque no 33º ano já mataram ele. Foram só 3 anos de atuação, mas porém 3 anos que valeu pela eternidade toda, Convenhamos, o que Jesus fez em 3 anos então, tempo de Jesus. Aí Jesus morreu, ressuscitou e foi para junto do Pai e enviou o Espírito Santo. E aí passou a viver a era do tempo do Espírito Santo, que confunde com a era da igreja, porque o Espírito Santo age na igreja e age nos nossos corações. Porém, quando se diz essas 3 eras distintas, a era do Pai, criou o mundo, coube ao Pai criar o mundo, coube ao Filho redimir o mundo, e cabe ao Espírito Santo recordar nos nossos corações tudo aquilo que esse Deus rico em misericórdia e amor fez por nós. Então nós estamos vivendo a época do Espírito Santo. Porém não se diz que o Espírito Santo não esteve presente nos outros momentos. Esteve presente na criação. O Espírito pairava sobre as águas, vai dizer lá a Bíblia. Esteve presente na criação. Esteve presente inspirando os profetas, inspirando os autores bíblicos. Esteve presente em Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo fez foi sob a ação do Espírito Santo. E ele disse: eu preciso de ir para o Pai, para esse mesmo Espírito que age em mim, eu enviar para agir em vocês. E agora é o Espírito Santo que age em todos nós. Então nós temos esses 3 tempos, mas naquela época o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo. Então, quando nós vimos na formação passada sobre o cânon bíblico, o critério principal para dizer que o livro é canônico é ser inspirado por Deus, tá? Então esse é o critério principal. Então tem Deus por autor, e como tais foram confiados à própria igreja. Por que confiados à igreja? Repito, quando entregaram a Bíblia para os protestantes, os protestantes entregou a Bíblia para o povo, o que acontece? O povo interpreta a Bíblia do jeito que eles querem, e aí se discorda de um pastor, bota a Bíblia debaixo do braço, vai ali, aluga um botequinho de esquina e monta uma igreja para ele. A Bíblia é ele, Deus, e ele vai interpretar do jeito que ele quer, a Deus dará. O católico não é assim. O católico ele não pode interpretar a Bíblia por conta própria, tem que ter a ajuda do magistério da igreja, tem que ter a ajuda de uma pessoa que é de ordem religiosa, um diácono, um padre, alguém que fez teologia, para ajudar a interpretar. Então por isso, ou seja, vai ser confiado à igreja, ou seja, onde é que está aqui, Deus por autor, tais foram, sim, confiados à igreja,
A própria igreja, coube a igreja, né, condensar os livros, estabelecer a canonicidade dos livros, né, guardar para que esses livros cheguem até nós hoje. Cabe à igreja, né, a tradução da Bíblia, tudo é a igreja. Não pode, por exemplo, um católico chegar e agir igual aos protestantes, começar a interpretar a Bíblia do seu jeito e aí daqui a pouco está fugindo do que a igreja ensina, do que a igreja espera de um católico. Não pode, né? Nós sabemos muito bem, nós temos, principalmente na homilia do sacerdote, né, um momento de explicação das Sagradas Escrituras. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens, na posse de suas faculdades e capacidades, para que agindo Ele, né, Deus agindo neles e por eles, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que Ele queria. Está aqui. A inspiração bíblica, Deus inspirou, mas serviu-se de homens para escrever. Está certo? Serviu-se de homens para escrever. Então, quando nós proclamamos que Deus é o autor da Bíblia, estamos fazendo uma afirmação sobre a sua veracidade, ou seja, aquilo que está escrito na Bíblia é verdade porque Deus é o seu autor e Deus é verdadeiro. Em Deus tudo é absoluto, a felicidade é absoluta, o amor é absoluto, a verdade é absoluta. O ser humano só vive parcelas, só vive fragmentos daquilo que em Deus é completude. É preciso que vocês entendam isso. Por que o homem vive em fragmento? Porque é dado ao homem o conhecimento, mas não a perfeição. O homem não é perfeito, né? O homem é pecador, faz parte da condição humana o erro, o pecado, e Deus não erra. E Deus não peca, né? Então, por isso, essa veracidade, ou seja, com certeza a palavra de Deus é digna de confiança, porque foi Deus o autor. E Deus foi quem nos criou, né? Ele é nosso Pai. Qual o filho que não vai acreditar naquilo que o Pai pediu que escrevesse, né? O Concílio Vaticano II vai dizer que a Bíblia não é um livro histórico. Então vocês não pensem, não queiram pegar a Bíblia e ler como se fosse um livro de história, porque não é. Não é um livro de história. É um livro que conta a experiência religiosa de um povo. É a mesma coisa que você tem uma visão de Nossa Senhora e coloca por escrito. Ali é uma experiência, mas não dá para afirmar cientificamente que Nossa Senhora apareceu para você e eu disse qualquer coisa para você. É a experiência que você teve. Então a Bíblia não pode ser lida como um livro histórico, do ponto de vista da ciência. Não é um livro histórico, né? Nem de ciências naturais ou de psicologia, né? A verdade que a Bíblia quer ensinar é uma verdade religiosa, não é a verdade própria da ciência e da técnica. Por quê que é uma verdade religiosa? Você pode... A ciência, ela pega, bota um ser humano em cima de uma mesa, corta um braço, isso aqui é o braço, isso aqui é o coração, isso aqui é o fígado. Disseca todo um ser humano ali em cima da mesa, numa aula de medicina, por exemplo, e vai dizendo, isso aqui é o pulmão, isso aqui é a traqueia, isso aqui é a laringe, isso aqui é a língua. Você pode fazer a mesma coisa com Deus? Não pode. Então, o que se descreve na Bíblia é alguém que não vive nessa dimensão terrena. Não dá para você pegar Deus, colocar ele em cima de uma mesa e dizer, isso aqui é o dedo de Deus, é o braço de Deus, é a perna de Deus, é a cabeça de Deus. Não dá. Então, por isso a Bíblia não é um livro científico, é um livro que conta, né, ali a experiência religiosa de um povo, né? Então a verdade bíblica é uma verdade religiosa, que concorre para a nossa salvação numa dimensão espiritual, recordando que a história para ela conta tudo aquilo que é fato, que você pode comprovar, né? A ciência, para ela só existe, por isso que existe o ateísmo no mundo,
Porque o ateísmo vem exatamente da convicção científica de que só é verídico aquilo que você pode comprovar cientificamente. Ora, Deus não pode ser comprovado cientificamente. Porque Deus está na transcendência, Deus ele é inacessível, ele só é acessível pela oração, né? Então, e os erros contidos na Bíblia, né? Se deve aos conhecimentos limitados de seus autores humanos, porém não se fala em erros quando se sabe a verdade e ensina o que é falso, né? Erro é quando se sabe a verdade e ensina o que é falso. Isso aí pode-se dizer que é erro. Porém, né, se fala em ignorância, em não saber e em não afirmar. Por exemplo, quando os autores bíblicos disseram que Javé é um Deus acima de outros deuses, eles erraram? Não. Era a compreensão que eles tinham naquele momento que foi escrito. Eles tinham a compreensão que nas outras religiões tinha outros deuses e tudo mais, e que Javé era um Deus entre aqueles outros deuses. Essa era a compreensão que eles tinham no momento. Naquele momento eles só podiam escrever aquilo que eles compreendiam. Bem mais tarde vão descobrir que Javé é o único Deus. Erraram aqueles que escreveram que Javé é um Deus acima de outros deuses? Não é raro, porque no momento a compreensão que eles tinham, a evolução da humanidade só permitia afirmar isso. Então por isso é que não se fala em erro na Bíblia, não se fala, tá? Então, mas sim de ignorância. Ignorância não no sentido de ser ignorante, bruto, portão de cemitério, como diz o mineiro fala. Ignorante no sentido de falta de conhecimento, falta de causa. Aí que quando se fala em ignorante, é a falta de capacidade para compreender naquele momento. Então os autores humanos não pretendiam ensinar o falso, mas ignoravam muitas coisas que hoje conhecemos, e se deve aos conhecimentos limitados de seus autores humanos naquela época. Muitos deles não tinham conhecimento que depois outros autores passaram a ter. A verdade é essa, gente. Eu estou com 65 anos de idade. Imagina, os meus filhos hoje, as crianças de hoje, parece que já nascem com um chip a mais. Eles têm uma capacidade de conhecimento muito superior à da gente, que a gente que é mais velho. Caramba, eu me deparo com coisa, e olha, porque eu estudei, sou uma pessoa estudada. Eu fiz 2 cursos superiores, fiz pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não estou aqui me fazendo para vocês não, que eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu estudei bastante, mas eu tenho limitações assim, que é uma coisa terrível. Com o computador, por exemplo, coisa que eu não consigo. Meu filho vai lá, pai, é assim. Eu digo, gente, como é que pode? Tão simples desse jeito, mas eu não sei. Então isso para mostrar para vocês que não é que eu sou ignorante porque eu não entendo do computador, é porque eles evoluíram, eles acompanharam a evolução que eu não acompanhei. Eles já estão num nível de desenvolvimento de inteligência muito maior do que o da minha época. Na minha época da adolescência, eu morava na roça, no interior de Minas. Gente, pelo amor de Deus, era muito... As minhas professoras eram filhas de fazendeiro, nem da cidade eram, né? Hoje meus filhos, eles adquirem conhecimento na cidade, é bem diferente. Lá tinha as limitações. Às vezes não se tinha um curso de pedagogia tão bem feito como é hoje. Eu fiz pedagogia. Eu digo isso porque um curso de pedagogia feito na cidade e outro numa cidadezinha do interior dá uma diferença muito grande, viu, gente? Dá diferença. Curso de medicina feito em determinada universidade tira de letra de outros cursos de medicina que tem por aí. Tudo é curso de medicina, mas as universidades são mais evoluídas e tende a ser assim em relação à questão do desenvolvimento. Então não se fala de erros, porém de ignorância, né? Ignorância. Erro é quando você conhece a verdade e fala mentira. Isso é que é erro. Você conhecendo a verdade, você vai falar mentira. Com a intenção de quê? De dissimular.
de parecer que aquilo que você está falando é verdade. Quando você quer passar para outra pessoa algo como verdadeiro e que não é verdadeiro, você está dissimulando, você está criando uma falsa verdade. E o problema maior que na nossa cultura de hoje é que a coisa vai criando, como é que é? O cachimbo cria o hábito, como é que é? O hábito cria o cachimbo. É o hábito que cria o cachimbo. É isso? Como é que é? O hábito do cachimbo coloca a boca torta. Eu acho que a frase certa é essa aí. Obrigado por me salvar. A verdade é que quando a mentira ela começa a ser disseminada, ela passa a ser uma verdade para as pessoas. Infelizmente é assim que acontece hoje. Uma mentira contada várias vezes, relatada várias vezes, insiste, daqui a pouco cria um hábito e passa a ser uma verdade. E na realidade, na verdade, é uma mentira, né? A verdade bíblica deve ser buscada não em um versículo, parágrafo ou capítulo, mas em toda a Bíblia. Deus não se revela de uma só vez, o faz aos poucos, à proporção que o homem pode compreender. Daí o progresso na revelação, na pedagogia divina. A revelação de Deus, ela vai ganhando corpo, vai mudando, vai se aperfeiçoando, até a chegada de Jesus. Houve uma caminhada, um desenvolvimento. Vocês querem ver como é que a prova desse movimento, desse desenvolvimento? Quando Abraão vai sacrificar Isaque. Por que Abraão vai sacrificar Isaque? Porque as religiões circunvizinhas a Israel sacrificavam os primogênitos aos seus deuses. Abraão vai cometer o mesmo erro, essa é a interpretação da Bíblia, gente, é exegese bíblica. Isso aqui é hermenêutica, é a interpretação da Bíblia, né? O que acontece? Abraão vai sacrificar Isaque porque as religiões circunvizinhas de Israel faziam isso. Aí Deus envia um anjo e diz: não, Abraão, eu não quero sacrifício humano, eu não me comprazo com sangue humano. Sacrifica aquela ovelha no lugar, pega aquela ovelha, um carneiro, coloca no lugar de Isaque e sacrifica, e poupa a vida de Isaque. Olha bem para vocês verem a compreensão que Abraão tinha. Era de que Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, né, era um Deus sangrento, um Deus sedento de sangue, que exigia sacrifícios humanos. Então veja bem como é que se dá essa questão, né, essa evolução histórica, a chegar a um ponto de dizer: não, Javé é um Deus que não mais se compraz com sangue humano. Mas já existia sacrifícios humanos naquela época, e que não era vontade de Deus. Então mostra claramente essa questão, né? A verdade bíblica deve ser buscada em toda a Bíblia. Então, porque se você se apega a esses momentos que eu estou falando, aquele tipo ali antes de Abraão, você vai achar que sacrificar seres humanos a Deus era coisa normal, e não era. Houve um aperfeiçoamento e depois não se sacrificou mais seres humanos em Israel. A partir de Isaque não se sacrificou mais. Se sempre sacrificava os cordeiros, as ovelhas, no lugar, como expiação que se fala. Aí depois disso aí, uma outra formação, posso falar sobre isso aí para vocês. Então Deus não se revela de uma só vez, o faz aos poucos, chegando à plenitude da revelação em Jesus Cristo, né? A moral do Antigo Testamento é uma moral imperfeita em comparação com a moral evangélica. Por que é imperfeita? Nós vemos essa semana agora. Pela moral do Antigo Testamento, né? Veja bem para vocês verem, pela moral do Antigo Testamento, Jesus tinha que ter lavado as mãos. Jesus tinha que ter lavado as mãos. E Jesus não lavou as mãos antes de comer na casa do fariseu. Foi do evangelho de ontem.
Jesus não lavou as mãos. Isso mostra que esses preceitos, essa moral do Antigo Testamento é imperfeita. Porque a moral do Antigo Testamento chegou a um moralismo tão grande, a um legalismo farisaico tão insuportável que o povo não conseguia mais cumprir. E eles mesmos não cumpriam. Ficou algo externo. E Jesus chama para a interioridade. Diz: olha, vocês por fora são sepulcros caiados, porque pintavam os sepulcros de branco, né, para as pessoas não se contaminarem ali, para ser visíveis, né, não se contaminarem. Por dentro são podres, porque os sepulcros por dentro sabe que tinha defunto ali, deteriorado e tudo mais. Então Jesus fala sobre a interioridade. Mas até hoje... Então a moral em Jesus, enquanto no Antigo Testamento está ligada à lei, Jesus no Novo Testamento está ligado ao amor. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas que é um hino ao amor. A carta aos Gálatas, na primeira leitura de ontem, Paulo vai dizer: foi para a liberdade que Jesus Cristo veio e te libertou. Foi para serem livres, não escravos da lei. Porque agora o que manda é a lei do amor. Então mostra claramente, se no Antigo Testamento havia a obrigação da observância da lei, no Novo Testamento a observância que tem que se dar em cima do amor. Por isso que Jesus diz: já não sois servos, já não vos chamo de servos, mas de amigos. Porque o servo, ele serve ao Senhor não por amor. Serve porque tem medo. O empregado vai servir o patrão, vai fazer tudo que o patrão quer com medo de perder o emprego. Mas quem é tratado com amor, aí a coisa muda de figura. Então a exigência no Antigo Testamento, na moral do Antigo Testamento, era o cumprimento da lei. No Novo Testamento é o cumprimento do amor, que tem a sede no coração. Amor está radicado no coração humano. Por isso que Jesus chama para a interioridade, e por isso que ele diz para a mulher samaritana: haverá um momento em que vocês não adorarão nem em Garizim, nem em Israel, ou seja, a religião do templo. Eles eram cumpridores das exigências da religião do templo, mas não cumpriam o amor dentro do coração. Aí Jesus vai dizer: vai haver um momento que vocês não vão adorar nem em Garizim, nem em Israel, ou seja, a religião chama para a interioridade, mas em espírito e em verdade. Quando Jesus fala em espírito e em verdade, porque o espírito está no nosso coração, e é ele que nos conduz à verdade. Então Jesus vai dizer que o que mais importa não é eu lavar as mãos, mas é meu coração. O que está no coração é o que importa. E a boca fala do que o coração está cheio. Então o mistério de Deus se esclarece pouco a pouco. A Abraão Deus se revela como um entre muitos outros deuses, ou seja, Javé é o Deus acima de outro Deus. A Moisés, olha bem a evolução da revelação, viu gente? A evolução da revelação. A Moisés Deus se revela como o único Deus. Aí já não é mais Javé acima dos outros deuses. Eu sou. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Disse para fazer isso, para você libertar o povo lá. Moisés vai dizer: eu sou. É o nome de Deus. Eu sou. Já não se fala mais de Javé, tá? E Jesus nos revela o mistério profundo de Deus, uno e trino. Por quê? Nós temos em Jesus as teofanias. As teofanias é a manifestação da Trindade na plenitude. No batismo de Jesus: eis meu filho amado no qual me comprazo. E sobre a cabeça de Jesus desce a pomba é o Espírito Santo. Então nós temos a manifestação do Pai, temos o Espírito Santo e Jesus Cristo, né? Então mostra claramente que Jesus revela o Deus unitrino. Não está ali na Bíblia escrito: olha, Deus é a Trindade, é Deus unitrino. Isso aqui é fruto de reflexão teológica posterior, mas compreende através daquilo que está na Bíblia.
É preciso tomar a Bíblia na sua totalidade, não pode pegar um versículo só, para conhecer a verdade que Deus quis que fosse escrita para a nossa salvação. O que os protestantes têm feito aí de Macedo da Vida, esse Pedir Macedo da Vida? Eles pegam um versículo isolado do seu contexto, isolado do restante da Bíblia, e vão obrigar as pessoas a dar dízimo na igreja como se fosse algo assim terrível, né? Vão pegar versículo da Bíblia para falar sobre a teologia da prosperidade, porque no Antigo Testamento havia a compreensão de que a riqueza é abençoada por Deus, e a pobreza não é abençoada por Deus. Ou seja, se você é rico, porque foi abençoado por Deus. Se você é pobre, porque você não foi abençoado. Aí eles pegam esse versículo para dizer o quê? Os ricos são ricos porque doam dinheiro para a igreja. Vocês são pobres porque não doam dinheiro para a igreja. Então, se vocês quiserem ser ricos e ser abençoados por Deus, você tem que dar o dinheiro para a igreja. Então, eles pegam um versículo isolado do seu contexto e vai fazer isso. Vocês querem ver outro versículo isolado do contexto? Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E aí toma ali, homem dentro da igreja católica ali, metendo pau na esposa, batendo na esposa, subjugando a esposa e tudo mais, porque tem que ser submisso ao marido. Fora do contexto, porque o contexto completo do que está escrito, mais para frente, avançando um pouco, vai dizer: e vós, maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Então, se eu pego apenas aquele versículo ali, eu estou falando isso para vocês que um pregador da renovação carismática descaradamente parou nesse versículo e não avançou. Fora do contexto, tem segundas intenções, não é a vontade de Deus, porque vai dizer: e vós, maridos, amai a vossa igreja. É a união esponsal de Cristo com a igreja, que é o parâmetro para comparar o amor entre marido e mulher. E vós, maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, quando existe o amor, não há submissão. A submissão não é nesse sentido de pisar na cabeça. Por isso que Deus fez a mulher do lado, não fez da cabeça e nem dos pés, para não ser submissa nem ser pisada, e nem pisar no homem, mas fez do lado. Significa igual dignidade. Então é preciso tomar a Bíblia na sua totalidade para conhecer a verdade de Deus, que Deus quis que fosse escrita para a salvação, para a nossa salvação. Por isso a gente pega uma parte lá da Bíblia, quando fala do sacrifício de Isaac. Isaac foi substituído pela ovelha. Isso é tipo, fala assim, o termo é esse, tipo, aponta para Jesus Cristo. Porque nós somos todos nós somos o Isaac que não foi sacrificado, mas o Cordeiro de Deus, Jesus, que se fez o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado no nosso lugar. Vamos lá. Então a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, né? O Novo Testamento se diz em conformidade com o Antigo e proclama que no mistério da vida, morte e ressurreição de Cristo encontra o seu perfeito cumprimento as Escrituras sagradas do povo de Deus, porque todo o Antigo Testamento conduziu aquele povo até Jesus. Repito, a Bíblia o Antigo Testamento é como um pedagogo que conduziu todos até Jesus. Para os cristãos, há uma importância insubstituível do Antigo Testamento, que evidencia a originalidade da leitura cristológica, ou seja, à luz do que Jesus Cristo revelou, do que Jesus Cristo fez, você entende todo o Antigo Testamento, e só vai entender Jesus Cristo se você ter uma compreensão do Antigo Testamento. Então, por isso os cristãos leem o Antigo Testamento à luz do Cristo morto e ressuscitado, porque tudo que se disse no Antigo Testamento sobre Jesus se cumpre de fato em Jesus Cristo. Então os apóstolos de Cristo nos deram duas dádivas, ou seja, duas heranças que nós tivemos dele. O Antigo Testamento é interpretado como o livro de Cristo, ou seja, o livro que fala sobre Jesus Cristo, e o Novo Testamento
né, que é o testemunho de Jesus Cristo, né, que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus. Entendendo aqui, por que Jesus é o Cristo? Porque em Jesus existem duas naturezas. A natureza humana chama-se Jesus, a natureza divina chama-se Cristo. Chama-se Jesus Cristo porque não se separa as duas naturezas. Jesus Cristo, sendo verdadeiramente Deus, é verdadeiramente homem. Sendo verdadeiramente homem, é verdadeiramente Deus. E quando ele sobe para junto de Deus, ele leva a natureza humana consigo, não se desfaz dela. Por isso é Jesus Cristo. Quando fala em Jesus, é um homem histórico. Quando fala em Cristo, é o Deus que já havia, que se encarna na humanidade. É o Filho de Deus que se encarna na humanidade. Para vocês entenderem por que Jesus Cristo não se separam um do outro. Então, há uma unidade, né, do plano divino em relação entre o Novo e o Antigo Testamento. E aí, por que essa unidade? As tipologias, né, que são as obras de Deus que prefiguram o que ele realizou plenamente na pessoa de Jesus Cristo nos tempos do Antigo Testamento. Essa tipologia é isso que eu falei para vocês. Isaac é uma tipologia de Cristo. É uma tipologia de Cristo. Isaac é uma tipologia de Cristo. Porque do jeito que Isaac foi substituído pelo cordeiro, nós fomos substituídos por Cristo, que se fez cordeiro, né, e morreu no nosso lugar, né? O maná que foi dado no deserto aponta para a Eucaristia, o alimento da Eucaristia. É tipo, ou seja, uma tipologia, né? Adão é uma tipologia para o novo Adão, que é Jesus Cristo. O antigo Adão aponta para Jesus Cristo, o novo Adão. Em Adão deu início a uma humanidade. Em Jesus Cristo começou uma nova humanidade, a humanidade remida do pecado, já não mais submetida ao pecado e à morte. Então a leitura do Antigo Testamento se deve dar à luz de Cristo morto e ressuscitado. E a leitura do Novo Testamento se deve dar à luz de todo o Antigo Testamento para ser compreendido. Então há uma unidade perfeita na palavra de Deus. Então o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento, ao passo que o Antigo Testamento é desvendado no Novo. Ou seja, escondido é que você vai fazendo as leituras do Antigo Testamento e vai percebendo aquilo que se cumpre em Jesus, né? E basta para vocês terem uma ideia, Isaías 53 fala sobre o servo de Javé, que Jesus assume o servo, né? Para visitar os pobres, os cativos, ele veio pelos cativos, pelos pobres e tudo, Isaías vai dizer. E Jesus encarna isso, e no momento em que ele vai iniciar a vida pública dele, ele diz: hoje se cumpre as Escrituras. Ele vai fazer a leitura de Isaías, vai se colocar como servo sofredor de Isaías e diz: hoje as Escrituras se cumprem na pessoa dele. Então os rabinos diziam que a Bíblia tem 70 faces, né? Sempre há uma nova maneira de interpretá-la. A interpretação depende diretamente da intenção com a qual lemos a Bíblia. Um mesmo texto tem várias interpretações de acordo com a intenção e o sentimento que lemos. Isso significa o quê? Se a gente fizer uma leitura de um texto da Bíblia aqui e perguntar o que esse texto falou para você, cada um vai dizer vai ter uma experiência diferente, porque tem uma forma de interpretar. A fé é uma só, mas a forma de vivenciar, de expressar essa fé é diferenciada. Porque cada um tem sua individualidade, tem sua forma de interpretar. E a igreja é o lugar ordinário da interpretação da Bíblia. Nós já estamos falando da interpretação, não de inspiração, né? Ou seja, porque cada um pode interpretar a Bíblia do seu jeito? Não, nós temos a igreja como lugar ordinário da interpretação da Bíblia. É precisamente a fé da igreja que reconhece na Bíblia a palavra de Deus. Como admiravelmente diz Santo Agostinho: não acreditava no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica é que leva o fiel a acreditar. Porque o padre, por exemplo, na homilia vai explicar as Sagradas Escrituras, dá a compreensão
é da Sagrada Escritura. Por isso que eu, por exemplo, que às vezes faço homilia aqui, às vezes passo 4 ou 5 horas para fazer uma homilia. A homilia de ontem, eu tinha preparado a homilia para ontem o padre não pediu para fazer homilia, mas eu tenho que carregá-la no meu bolso. Eu gastei umas 5 horas para preparar a homilia de ontem. Perdi tempo? Não. Cheguei na hora, o padre, olha, diácono, hoje eu vou fazer homilia, porque tem, como se ele precisasse, a humildade do padre Antônio é tão grande, como se precisasse me dar satisfação. Eu sou um diácono, um simples diácono. Mas hoje, diácono, olha, hoje eu vou fazer homilia, porque o pessoal, tem um pessoal de casais aqui, eu acho que de Encontro de Casais com Cristo, não sei, que estava aí ontem. Então ele precisava de fazer homilia. Mas eu gastei umas 4, 5 horas para preparar a homilia de ontem. Eu vim preparando ela desde antes de ontem. Por quê? Exatamente porque a igreja é o lugar ordinário da interpretação da Bíblia. Eu não posso passar a minha interpretação, eu tenho que mostrar aquilo, a forma com que a igreja interpreta a Bíblia. Tá? Apesar de eu ser teólogo, de eu ter formação teológica, né, eu não posso dissentir daquilo que ensina o magistério da igreja. Então o que se deve evitar? A interpretação fundamentalista, você pegar o versículo tal qual como está ali e interpretar. Vocês querem ver o que resulta essa interpretação fundamentalista? No Antigo Testamento está escrito: a mulher que não se submeteu ao seu marido pode ser açoitada pelo marido. Está escrito, tem versículo na Bíblia que está escrito assim, que não se submeter. No contexto da época, o contexto sociocultural da época, a mulher não valia mais do que o jumento, do que o bode, não valia mais do que a cabra, não valia mais do que o, sei lá, o escravo. A mulher não valia nada. Se nascesse uma mulher, se nascesse na família uma mulher, ela poderia ser vendida como escrava. E se vendia, era uma, como é que fala, uma prática normal ali. Aí o que acontece? O meu irmão era delegado da 15ª DP, prendeu um senhor lá porque foi chamado, os filhos chamaram, ele foi numa igreja, aí ele foi relatar para o meu irmão por quê, que ele bateu na mulher. Não, porque eu fui lá na igreja lá lá do pastor tal, e ele falou para mim: ó, se a sua mulher não se submeter a você, você pode bater nela. Aí ele chegou para testar a mulher, cadê minha comida? Nunca tinha falado daquele jeito com a mulher. Você quer comida, você vai arrumar. Como é que é? Você não vai arrumar minha comida? Não vou arrumar. Você não vai arrumar comida no meu prato? Não. Aí bateu na mulher. Aí o que aconteceu? Os filhos denunciaram a ele foi preso. E na explicação, meu irmão depois morreu de rir, por causa dessa história. Mostrando para vocês, isso é uma interpretação fundamentalista. Não se pode fazer da forma como que está ali na Bíblia. Gente, pelo amor de Deus, o livro de Josué, se você pegar o livro de Josué e torcer, sai sangue. Sai sangue. Porque ele diz que matava, está escrito lá na Bíblia, era pai, mãe, filho, tudo foi decepado a espada. Que Deus é esse? Ninguém hoje acredita que Deus era capaz de fazer aquilo ali. É um relato de experiência religiosa, não um relato verídico. Por isso que não dá para dizer que a Bíblia pode ser lida como livro histórico. Então deve evitar essa interpretação fundamentalista. São aquelas leituras que não respeitam o texto sagrado na sua natureza autêntica, promovendo interpretações subjetivas e arbitrárias. Esse tipo de leitura constitui uma traição tanto do sentido literal como do espiritual, abrindo caminho à instrumentalização de variada natureza, difundindo, por exemplo, interpretações anti-eclesiais das próprias Escrituras. Já está vencendo a minha hora? Como? Nossa, tem pouco tempo. Então, ao ler e interpretar a Bíblia, é preciso levar em conta os aspectos teológicos, que são referidos aos conhecimentos acerca de Deus. A Bíblia foi escrita por homens e para homens. É um livro bem humano, escrito por gente como a gente, vai dizer o Padre Zezinho, em línguas conhecidas e faladas naquela época. Não são línguas faladas hoje. Eram faladas naquela época. Nem os judeus falam a mesma língua que foi escrito os primeiros textos bíblicos, né? A boca do Senhor o disse, vai dizer Isaías aqui. É interessante isso aqui, né? Ó, Deus falou
por boca dos seus santos profetas, né? A carta aos Hebreus. Então a Bíblia não nasceu pronta, foi revelada aos poucos, né? O ponto alto dessa revelação é a vinda de Jesus Cristo, né? O fato incontestável que Deus fala a nossa linguagem, a linguagem humana, condiz com a encarnação, ou seja, né, não fomos nós que saímos à procura de Deus, Ele veio até nós. Então Deus fala a nossa linguagem porque Ele nos comunica, Ele nos procurou primeiro, né? E os aspectos histórico, linguístico e literário que tem que ser considerados, né, para uma adequada compreensão do que está escrito, né, que é a consideração do contexto da época, né, aquilo que eu falei para vocês. Imagina, por que tem que considerar o contexto da época? Aquele senhor que fez a interpretação lá, que bateu na mulher, não considerou o contexto da época. O contexto hoje é outro. Hoje já existe lei Maria da Penha. Hoje já não se aceita mais a mulher apanhar do marido. Nenhum pai hoje pode bater no seu filho, porque se bater ele corre o risco de ser preso. Então o contexto daquela época não é o mesmo de hoje. Então não dá para você interpretar a Bíblia, tem que verificar o contexto da época, né? Então é um erro grave atribuir ao texto um sentido que as palavras não têm, ou seja, tinha para aquela época, mas não tem hoje. Falsifica a mensagem de Deus quem faz isso, tá? Então os critérios para interpretar a Bíblia: primeira coisa, né, a presença do Espírito Santo. Para ter a presença do Espírito, faça uma oração, pede a presença do Espírito Santo, pede que o Espírito Santo possa agir sobre você, né? Presente na inspiração, faz igualmente, uma vez presente na inspiração para a escritura da Bíblia, se faz igualmente presente na interpretação. Por isso que diz que a igreja ela é a intérprete ordinária da Bíblia, porque o Espírito Santo age na igreja. E o conteúdo e unidade de toda a escritura, o Antigo e o Novo Testamento, se complementam, né? Os livros da Bíblia são diversos, mas se relacionam entre si, compartilham um plano divino centrado na pessoa de Jesus. O sacrifício de Isaac, por exemplo, aponta para o sacrifício de Cristo. Isso mostra a unidade na história da redenção. É aquilo que eu falei, a tipologia, né? A tradição viva da igreja, né, que a interpretação não se dá de forma isolada. A igreja mantém a memória viva da palavra de Deus e nos ajuda a entender o contexto e o significado profundo das passagens. Essa tradição viva da igreja, que a gente sabe, são os padres da igreja, os escritores bíblicos, né, que escreveram, fizeram reflexões sobre a Bíblia. E a doutrina da Santíssima Trindade, né, que não aparece explicitamente na Bíblia, que nós vimos que Jesus revela o Deus unitrino, mas a tradição da igreja nos ajuda a compreender esse mistério. Por quê? Quando a gente fala do Pai, porque se manifesta: eis meu filho muito amado, no qual me comprazo. Por que se fala do Espírito Santo? Porque Jesus fala várias vezes, faz menção do Espírito Santo, e no momento da teofania ali, do batismo, aparece o Espírito Santo na forma de uma pomba, né? E o próprio Cristo. E a analogia da fé, que é a maneira que tem que ser considerada, a maneira como as verdades de fé se relacionam umas com as outras, e se encaixam no plano geral da revelação. Aquilo que Paulo, né, que remete a essa analogia da fé, aquilo que Paulo vai dizer, né? Olha, vã seria a nossa fé, nossa pregação, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado. Por isso que Jesus Cristo diz que os discípulos que aquele povo só compreenderiam a morte de Jesus à luz da ressurreição, porque Jesus faz o inverso de que todo mundo esperava. Todo mundo esperava que Jesus pegasse em armas e expulsasse o povo romano ali, o Império Romano dali, os soldados romanos. Mas não, Jesus não pega em armas, é o contrário, né? Ele morre na cruz, mas a compreensão da cruz só vai ser compreendida à luz da ressurreição, né? Então a ressurreição de Jesus é fundamental para a compreensão de como esse evento se relaciona com outras verdades de fé, como a redenção e a vida eterna. Porque a redenção, Jesus morre,
e morrendo ressuscita, ressuscitando, ele leva consigo a nossa natureza humana, escancarando as portas do céu para que a gente possa entrar. Nós só vamos entrar no céu porque a nossa natureza já está lá. Em quem? Na pessoa de Jesus. Não é? Maria está lá, nossa natureza humana está lá em Maria, mas Maria não é a redentora. Quem redimiu foi Cristo. Se ele não leva consigo a nossa natureza humana até o céu, nós não poderíamos entrar no céu. No momento em que o diácono faz aquela oração, não sei se vocês sabem, que coloca uma gota de água no vinho ali, no cálice, a gente faz essa oração. Naquele momento eu faço essa oração. Pelo mistério dessa água, desse vinho, possamos nos unir à divindade de seu Filho Jesus, que se dignou elevar a nossa humanidade até o céu. Se Jesus não leva a nossa humanidade até o céu, a gente não entraria no céu. Por isso é que a ressurreição de Jesus nos leva também a compreender a vida eterna. Tá? Então, para interpretar a Bíblia, precisa considerar os dois sentidos da Bíblia, o literal e o espiritual. O sentido literal é a letra tal qual como está escrito ali, né? O significado direto e explícito das palavras e eventos narrados na Escritura Bíblica. Exemplo, a narrativa da criação no livro, né, é interpretada de modo literal, ou seja, a criação do mundo em 6 dias. Todo mundo já sabe hoje, pela exegese bíblica, pela hermenêutica, que o mundo não foi criado em 6 dias, gente. Houve um período de criação do mundo que não corresponde a 6 dias. Não dá para fazer a leitura no Bíblia em 6 dias. Porque se for assim, não vão se melindrar. Mas eu vou mostrar para vocês. O que diz lá quando Caim mata Abel? Caim matou Abel e foi para a casa de fulano. Uai! Mas Caim e Abel não são os primeiros filhos de Adão e Eva? Como é que matou e foi para a casa de fulano? Não vão melindrar a fé de vocês não. Nós estamos falando da Bíblia que foi inspirada por Deus, mas escrita por homens. Nós não estamos falando de imperfeição, de erro da Bíblia não. Eu avisei para vocês a ignorância de quem escreveu. Não dá para ler no sentido literal. Então entende-se Adão e Eva ali como uma comunidade, as primeiras comunidades de gente que existiu. Interpreta-se Adão e Eva como uma comunidade de pessoas, um número maior de pessoas que já existia ali. Mano, estou falando isso aqui para vocês verem o que é o sentido literal. Caim matou Abel e foi para a casa de fulano. Aí, puxa vida, agora atazanou tudo, porque como é que é? Se os dois são filhos de Adão e Eva, como é que tem fulano? Como é que fulano aparece nessa história aí? Tá certo? Então, o sentido espiritual vai além do sentido literal. Busca compreender o texto a partir da fé e da vida espiritual do indivíduo. Ou seja, concentra-se nos aspectos simbólicos e que destaca a espiritualidade e o impalpável no texto. Por isso é que o texto, o mesmo texto, pode dizer uma coisa diferente para mim, outra coisa diferente para você, outra coisa diferente para ela, outra coisa diferente para ela. Esse é o sentido da interpretação espiritual, que vai além do texto literal. Então, o exemplo, a história de Abraão e de Isaac, né, pode ser interpretada espiritualmente como símbolo da fé e obediência a Deus. Ou seja, Abraão, no momento que vai sacrificar Isaac, ele estava obedecendo, ele acreditava estar obedecendo a Deus. Só que Deus sabe que ele é obediente, então vai lá e envia o anjo e diz, não precisa sacrificar Isaac. Já estou chegando, gente. Se vocês quiserem parar, a gente para, não tem problema não. O desdobramento do sentido espiritual. Aqui nós temos outros sentidos, alegórico, moral e anagógico. Sentido alegórico são significados simbólicos das palavras, acontecimentos e imagens. As coisas da antiga aliança representam as coisas da nova aliança, ou seja, dá luz aos acontecimentos a partir de Cristo. Por exemplo, o sentido alegórico lá do dilúvio é o batismo. Pela água do dilúvio, Deus purificou a humanidade. Aqueles que eram do erro padeceram fora da barca de Noé.
Também pela mesma água nós somos purificados no batismo. Esse é o sentido alegórico. O sentido moral: as coisas realizadas em Cristo representam o que devemos fazer. É um código de ética moral. Seus ensinamentos são lições práticas para a vida, levando-nos a um comportamento justo. Como Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que nos leva a esse ensinamento, gente? O sentido moral, que moralmente nós estamos obrigados a perdoar os nossos irmãos faltosos conosco. Porque Jesus perdoou seus próprios algozes, aqueles que estavam matando na cruz. Por que nós não vamos poder perdoar nossos irmãos? Vocês estão entendendo? Ó? Sentido alegórico. Uma coisa do Antigo Testamento que remete ao Novo Testamento. Sentido moral, aquilo que pode ser aplicado para a nossa vida hoje. Olha, o bom samaritano nos leva a acolher aquelas pessoas que nos procuram na rua. O sentido anagógico, gente, que são os acontecimentos narrados, que significam que tem a ver com o futuro, né? A glória eterna. A igreja na terra, por exemplo, significa, né, que é sinal da Jerusalém celeste. Por isso que quando você entra dentro da igreja aqui, não tenha medo, não tenha aquela preocupação, aquela vontade de ir embora. Porque a igreja aqui, na hora que você entra para uma missa, é o céu aqui na terra. O céu aqui na terra. Não precisa ter aquela pressa de ir embora, porque você está no céu. É isso aí que você vai experimentar lá no céu, o banquete celestial, que se nos adianta no banquete que Jesus deixou para nós, que é o seu alimento, que é um alimento espiritual. Não imagina você que vai encher a pança comendo hóstia. Não, espiritualmente você está comungando o corpo de Cristo. Então, para terminar, né, o sentido da Bíblia. A letra nos ensina os fatos passados. A letra, ou seja, o sentido literal. A alegoria nos ensina o que devemos crer, né? Ou seja, as águas lá do dilúvio nos levam a acreditar que o batismo de Jesus, né, cumpre aquele momento ali de purificação, né? A moral, o que devemos fazer, ou seja, a forma que nós devemos agir. Se Jesus é o bom samaritano que socorreu aquela pessoa que estava no caminho, quantas pessoas se colocam em nosso caminho e que nós somos chamados a socorrer? E por fim a anagogia, que nos orienta para onde devemos caminhar. Ou seja, nós estamos na igreja nos caminhando para a vida eterna. A nossa igreja hoje nos conduz para a vida eterna. Esse é o sentido anagógico. Muito obrigado pela paciência de vocês, mais uma vez.